Vou saudar, para abrir a edição de hoje, o professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais, além de presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Ourix. Professor Nildo Ourix, bom dia. Estimado Anderson, ouvintes do Faixa, muito bom dia, um prazer estar aqui novamente, nessa manhã fria aqui de Floripa. Não é esse calorzinho que o Anderson está aí de manga de camisa aí no Rio de Janeiro. Tá esfriando aqui, viu, Nil? Tá esfriando de novo. A gente teve uma semana aí com temperaturas baixas, depois tivemos um pequeno aumento e agora está voltando a esfriar. Mas, enfim, seguimos aqui na luta, Nildo. Quero agradecer muito a tua presença aqui conosco mais uma vez no Faixa Livre para a gente comentar um pouquinho das discussões da política aqui no nosso país em especial, né, Nildo? Porque depois de dias aí de indefinição e tensão, diante das pressões do mercado para que o governo para que o governo cortasse gastos, o presidente Lula teve um encontro lá com economistas, amigos dele, e acabou cedendo. Abandonou lá as críticas que ele fazia ao Banco Central e aos especuladores e anunciou quase 26 bilhões de reais a menos para as despesas obrigatórias no país. O dólar, que chegou a ser cotado a R$ 5,70, caiu para a faixa dos 5,40, para a felicidade geral dos rentistas, que ganharam na alta, vendendo moeda, e depois também na baixa, né, recomprando as divisas. Nildo, essa crise toda que se estabeleceu, parece que ficou novamente provado que o governo central não tem condições alguma de se impor ao dito mercado. Eu queria começar por uma avaliação tua, Nildo, para esse episódio. Como é que você vê a postura da gestão Lula atendendo aos apelos do mercado, passando a tesoura no orçamento público? Aliás, mercado já é um termo que não deve ser usado, né, Nildo? É um termo que é muito usado pela grande imprensa, mas ele não cabe, né? Bem, Anderson, o que tem de farsa e o que tem de tragédia nisso tudo? Você sabe que tem uma famosa frase de Marx em que a história muitas vezes se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Quer dizer, o que o Marx está querendo dizer é que, quando uma situação se repete por muitas vezes, o caráter trágico da primeira se perde e vira verdadeiramente uma farsa. É o caso do governo Lula, no seu conjunto, e, em particular, no debate sobre a taxa de juros. Vamos lá. Como você bem colocou, me permita uma digressão aqui, que a linguagem é a consciência prática. E você mesmo corrigiu, olha, o mercado existia antes da Revolução Industrial Inglesa. O Marx usava o mercado mundial, mas o mercado era uma prática quase comunitária. Hoje nós temos o reino dos monopólios. E a mídia, a imprensa burguesa chama mercado, porque não pode dizer os monopólios, os banqueiros, os fazendeiros. Então, ela fala do agrobusiness em lugar de latifúndio, ela fala de mercado em lugar de capitalismo, e ela fala de livre empresa no reino dos monopólios. E eu vejo que toda essa esquerdalha que está aqui entre nós, que nós estamos nesse pântano, né, ela repete essa linguagem de maneira ingênua para ganhar adeptos e para, concretamente, ganhar votos. O Lula não cedeu absolutamente nada. O Lula é a economia política do rentismo. E a maior farsa, e ao mesmo tempo é uma tragédia, para quem? Para o Lula, não. Para quem ainda apoia o lulismo, ou o Lula, ou o petucanismo, ou esse governo medíocre e entreguista. Um governo dos monopólios, das multinacionais, do latifúndio. Veja, o governo anunciou aqui, é o reforço do latifúndio, o maior plano safra da história da República. O Lula disse de boca cheia. Sabe o que significa? Você que apoia o MST, significa que o Lula está apoiando o latifúndio com a colher grande, gigantesca. Que o Lula vai na China abrir mercados para o latifúndio. E por isso que o ministro Fávaro é o ministro mais feliz entre os chamados colaboradores do Lula. E no episódio em questão, o Lula não só não pode, como não quer alterar o princípio básico. Bom, o Campos Neto está conspirando contra a República e funciona como se fosse, de fato, um quarto poder. Bom, alguém com 2 moléculas de honestidade e uma de compromisso com o povo, o que faria? Reuniria o Conselho Monetário Nacional, na qual ele tem maioria, e recomenda ao Senado da República a substituição do rapaz.
Mas ontem eu já li que agora, em agosto, o Lula vai antecipar o nome do futuro presidente do Banco Central, que é esse Galípolo, outro neoclássicozinho, outro economista da curriola das finanças. Mesma coisa. Mas já tem o pessoal da Unicamp, o pessoal democrático e popular, que já está pensando que vai entrar um keynesiano lá, que Keynes vai entrar no Banco Central e vai finalmente alterar a taxa de juros para patamares civilizados. Como eles gostam de dizer, repetindo o presidente, se a inflação é tão baixinha, por que esse diferencial com a taxa de juros? É absolutamente importante para a taxa de juros, porque todas as frações do capitais ganham. No mundo das finanças, como você bem disse aqui na introdução, com as operações cambiais, quando o dólar vai quase a 6 e quando volta para 5, nas duas pontas. Então, o Lula, ele poderia alterar, ele não quer alterar. Ele defende todas as intervenções dele, não são contra a chamada autonomia do Banco Central, são, ao contrário, favoráveis. Então, o Lula é um cão que ladra, mas não morde, para usar um bordão popular. Percebe? É inútil, mas é absolutamente inútil para quem? Para nós do povo. E indispensável para quem? Para o mundo das finanças, para a burguesia. Eu teria que explicar aqui o que é esse rentismo, porque o rentismo está assentado na taxa de juros, mas está também, tem um pé no caráter lumpenburguês do capital industrial, que é incapaz de competir com os preços chineses e os preços dos Estados Unidos, num raquitismo científico e tecnológico tremendo, cuja maior expressão é o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia e a vida vegetativa das universidades. Como é incapaz de fazê-lo, o que tem que fazer? Bom, vamos apoiar aí a grande rodovia transoceânica dos chineses, que vai vincular o comércio exterior brasileiro ao Pacífico e toda a América Latina. Então, nós estamos orbitando na lógica na órbita nós estamos circulando na órbita do dólar e do yuan, o chinês. Esses são os países que têm projetos para o mundo e projetos nacionais. Então, aqui, isso tudo faz parte de uma grande farsa. Não mexe no Banco Central, não reivindica o fim da autonomia e vai conviver, como conviveu nos governos passados, com tremendo superávit fiscal e taxas de juros elevadas. O pessoal tem que entender que o Bolsonaro colocou a taxa de juros em 2% e o Brasil não teve um surto de industrialização. E não foi por causa da pandemia. As bases industriais no Brasil estão completamente destruídas. E não será governos dessa natureza que podem ensaiar, se querem ensaiar, um surto industrializante como nós tivemos na década de 60, 70 e 80. Acabou. Esse mundo acabou diante das circunstâncias atuais. Só uma revolução brasileira poderia colocar de pé, novamente, um novo horizonte. Mas o pessoal está orbitando em volta ainda do lulismo. À espera de quê? É absolutamente funcional. Fernando Haddad defendeu na última campanha, naquela que ele concorreu no lugar do Lula, a autonomia do Banco Central, colocou no programa. Não há problema, há incompatibilidade alguma. E nem vou falar aí já do chororô petista, que a ata do Copom, que determinou o congelamento dessa taxa de juros estratosférica, foi unânime. E quem está exigindo isso? Os banqueiros. Agora, o Lula não é. Isso que é importante, Anderson, vocês estão me ouvindo. O Lula não é refém de nada. O Lula é um homem de convicções. E ele é um homem que decidiu há muito tempo seguir a economia política do rentismo, inaugurada com o Plano Real. O Plano Real contou, no início, com uma forte oposição petista. E depois, o que aconteceu? Adotou as premissas. E quais são as três premissas do Banco Central? Metas de inflação, sempre muito baixas. 2, abertura da conta capitais e câmbio flutuante, que é o que os economistas chamam de câmbio flutuante, que é uma maracutaia completa. E 3, superávit fiscal. Então, agora ele já está dando, como você anunciou aqui, mais 30 bi para os banqueiros. Os banqueiros, se especula na imprensa, queriam um sinalzinho de 10 bi. Ele deu 30 logo, né? É da mesma forma que ele prometeu o fim do teto de gastos durante toda a campanha e depois colocou o teto de gastos petista. Portanto, é uma farsa completa
uma simulação completa, um cinismo completo e uma entrega completa para a economia política do rentismo. Mas isso não é uma coisa recente, fruto da correlação de forças adversas, da frente ampla. Isso está lá nas origens do Plano Real e está em 2002. Os dois governos do Lula, inclusive aquele que se supõe exitoso, que é o segundo, é o reino completo da economia política do rentismo. Nada de novo sob o sol, Anderson. Ô Nildo, eu tenho um comentário aqui, ó, o Severo, nosso espectador, dizendo aqui o seguinte: Nildo, viu que o Dirceu falou ontem no Canal Livre? Abre aspas, o governo precisa pensar e se planejar pensando numa governança de 10 anos, fecha aspas. Dirceu conta com a reeleição de governos petistas. Pois é, Severo, a questão é que o PT já teve esses 10 anos, né? A gente viu aí 2 mandatos do Lula, 1 mandato e meio da Dilma Rousseff e nada mudou a partir dessa lógica que foi estabelecida. Ô Nildo, essa rendição do Lula aos banqueiros é a única alternativa para que o Lula consiga manter o mínimo de governabilidade nessa dita democracia de caráter burguês que a gente tem? Como é que você vê a atuação do Lula? Você tem alternativa diante do que está colocado? Bom, claro que tem, né? Óbvio que tem alternativa. Primeiro, o Lula, eu só quero precisar os termos da nossa conversa. A rendição do Lula supõe que algum dia ele foi melhor do que ele é agora. E é verdade que no processo de construção do Partido dos Trabalhadores existiam 2 forças, basicamente. Uma vinculada à social-democracia europeia, com força na Alemanha, também com conexões na França, e, sobretudo, na FLCO dos Estados Unidos. E o Vaticano, representado pelo Lula. E nós da esquerda, mas nós perdemos a batalha lá atrás. De maneira que o PT é um partido da ordem muito antes de assumir a presidência em 2002. Em 2002, com a força de governo, estabeleceu o controle completo do partido e das organizações, em especial da Central Única dos Trabalhadores e, portanto, das demais centrais sindicais. O Lula, portanto, não se rendeu ontem ou nesse governo. Ele é parte constitutiva dos problemas. Por isso que o Lula não representa nenhuma alternativa, nem sequer uma política de resistência. Ele é a implementação do programa da direita brasileira no terreno da economia política. Então, não existe hoje diferença, e a gente viu na comemoração dos 30 anos do Real, puxada pela Fundação Fernando Henrique Cardoso, com o completo apoio dos economistas brasileiros, que todos se renderam de maneira escrachada ou de maneira dissimulada à economia política do rentismo. Isso o PT já assumiu lá. Quando eu e muitos outros, Paulo Passarinho, etc., saímos do partido, nós saímos no governo em que o ministro Palocci fazia um ajuste fiscal mais intenso do que aquele que durou durante os 8 anos do Pedro Malan. Então, essa rendição, essa aceitação, essa transformação do PT e Lula em um ventrículo da ordem burguesa, e nesse caso da administração democrática da ordem burguesa, contra os tucanos, agora é uma imagem muito mais pálida e muito mais cínica desse compromisso de carne, de osso, de alma que o Lula tem com a classe dominante brasileira, praticando exclusivamente uma caridade de extração católica, cuja expressão, também cada vez mais pálida, também cada vez mais cínica, as chamadas políticas sociais do governo. Você veja que o Lula ele dá uma demonstração cotidiana, agora ele está circulando no Brasil, de inaugurações de institutos federais e de algumas universidades minúsculas, depois de dar uma pancada no atual sistema federal. E entrega chaves de apresentações de moradia minúsculas, igualmente minúsculas, uma tradução também pálida e cínica do Minha Casa e Minha Vida da Dilma, que já era horroroso, que já era ruim, de maneira molecular. Quando a taxa de juros está expulsando gente para as praças e as pessoas estão decidindo entre morar na rua ou comer. E é claro que vão comer e vão morar na rua. Vão abandonar. O abandono nas universidades é gigantesco. As políticas de permanência não dão mais conta de absolutamente nada. De tal maneira que a afirmação do Zé Disseu, o Zé Disseu foi enquadrado. O Zé Disseu dizia o seguinte: olha, esse governo é de centro-direita. Aí mandaram ele calar a boca, ele calou a boca. Olha o que é isso. E, segundo lugar, ele fica falando que é 10 ou 12 anos. Isso não é insano. Isso não é trágico. Isso é exercício completo do cinismo. Eu perguntaria: ô Zé Disseu, 10
ou 12 anos, 14 anos foi a primeira formulação dele, para fazer o quê? Me diz aí. Isso é como o Frei Beto, né? Vamos voltar às bases. Voltar às bases para dizer o quê? Zé Disseu, vão ficar no governo mais 10 anos para fazer o quê? Para tocar a economia política do rentismo? Acaso vocês vão revogar a autonomia do Banco Central? Acaso o Plano Safra vai fortalecer a agricultura familiar e deixar que os capitalistas do campo, os latifundiários, coloquem seu capital para financiar a produção? Acaso vocês vão mudar e fazer um plano de industrialização compatível com as exigências do mercado mundial, da concorrência do mercado mundial, e parar de exportar petróleo cru, minério de ferro, soja e milho em espiga? Não tem projeto nenhum. 10, 12 anos para quê? Só para tirar os tucanos, que agora já estão associados, ou para evitar o avanço do próprio fascista Bolsonaro ou qualquer um de seus representantes? Olha, essa expressão do Zé Disseu, meu caro Severo, não é só uma manifestação de cinismo, é uma revelação do que se transformou o petismo numa tentativa inútil, irresponsável de administração democrática da ordem burguesa, que reserva para as amplas maiorias do país a superexploração da força de trabalho, a marginalidade mais absoluta, a submissão a um raquitismo científico e tecnológico sem precedentes, a violência policial, ao caráter autoritário do Estado, o assalto ao Estado, que faz com que o Tribunal de Contas da União informe para a Simone Tebet e o Lula, dando uma de cínico como se não conhecesse, que o Estado manda 646 bi na veia dos capitalistas todo ano e ele corta 30 bi dos setores sociais. Estão falando até em cobrar mensalidades para os ricos na universidade pública, quando 90% dos alunos das universidades públicas vêm de famílias que ganham até 2 salários mínimos e meio. Então, chega, basta dessa safadeza, dessa sem-vergonhice, em nome de quê? De combater o fascismo. Não tem fascismo, tem uma direita arrogante, prepotente, violenta, tem. Como tem? Aí, quem quiser duvidar, que vai ver as cifras de violência no estado do Ceará e da Bahia, que são muito compatíveis com aquela do Tarcísio em São Paulo sobre a violência policial. Os 2 primeiros administrados historicamente pelo PT, e o outro administrado historicamente pelos tucanos, que agora são aliados, com o Tarcísio na cabeça, que era funcionário da Dilma. Isso passou já do limite de a gente dar seriedade ao Zé Disseu. Acabou. O Zé Disseu, ele quer voltar a ser deputado, fazer sua pequena revanche contra a classe dominante, que injustamente o condenou, o jogou aos leões, com a cumplicidade de muito petista, e inclusive da cumplicidade de Lula, e o Zé Disseu vai voltar para se redimir. Mas isso é um capítulo da história pessoal do Zé Disseu. O futuro do Brasil e o nosso, das maiorias, não está vinculado à tragédia de um homem só. Nildo, você citou aí o calendário eleitoral, falou das eleições, Lula fazendo inaugurações, enfim. Aqui no Rio de Janeiro tivemos aí uma denúncia no último final de semana de que parece que a bancada do PSOL se reuniu lá com a ministra da Saúde, a Nízia Trindade, para falar a respeito de uma ameaça que havia de municipalização do Hospital Federal do Andaraí, aqui no Rio de Janeiro. Parece que a ministra teria prometido pela manhã que não haveria essa municipalização, e à tarde ela assinou lá uma medida municipalizando, autorizando a municipalização do Hospital Federal do Andaraí, lembrando que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, é aliado do governo Lula. Enfim, isso obviamente vai ser utilizado como ferramenta para as eleições municipais aí no mês de outubro. Eu disse uma coisa, a ministra pela manhã e à tarde assinou lá a municipalização. Enfim, Nildo, por que não há uma figura ou uma ala desse governo que indique o caminho, na verdade, é a ampliação do tensionamento, colocando o povo brasileiro nessa disputa? Depois de 1 ano e meio aí de gestão Lula, acabamos de completar 1 ano e meio de governo, a ala esquerda dessa administração é apenas uma figura alegórica, decorativa, para dizer que há resistência aos neoliberais? Olha, Anderson, o teu questionamento é absolutamente procedente. É uma presença testemunhal, mas é também, à sua vez, um exercício do cinismo. Vamos pegar uma figura como o José Genuíno, por exemplo. O José Genuíno está aí todo dia nas redes, e nas redes, pequenos guetos
guetos que eles chamam de resistência, dizendo o que o governo tem que fazer. E olha, que o governo tem que fazer. Agora mesmo eu vejo a esquerda liberal brasileira, toda ela, todos os partidos, dizendo, olha, vejam a França, se um candidato colocar um programa com a cara das massas, com o discurso das massas, disposto a enfrentar, dá para ganhar a eleição. É uma descoberta da pólvora. É uma descoberta da pólvora. Agora, o problema é quem vai fazer isso no Brasil? O Lula? É claro que não. O PSOL? Evidentemente que não. O PDT? Não. O Ciro deu uma ensaiadinha e não conseguiu nem apoio dentro do partido. E naquela circunstância, enquanto durar Lula e o petismo, esse espaço da impotência e que é o impasse para alguns da resistência é a outra perna da administração capitalista da crise burguesa nas condições de um país periférico. Então, essa esquerda que se diz lá no PT, desde que começou esse governo, eles estão se justificando. Às vezes, no começo eu dava alguma atenção, de vez em quando eu volto para ouvir 2 ou 3 figuras do que o governo deveria fazer. É um dever ser. Mas, obviamente, que é só uma autojustificativa para permanecerem fiéis ao pé do altar, votando em Lula e afirmando categoricamente que a vida seria pior sem o Lula. Quer dizer, nós já estamos no inferno e eles te dizem, olha, pode ser muito pior que o inferno se o Lula desaparecer. E eles já estão preparando, tal como o cinismo de Zé Disseu, a reeleição do Lula. Para fazer o quê, precisamente? Para continuar nesse jogo em que a classe dominante ganha tudo e nós perdemos absolutamente tudo, a direita já está pautando uma nova reforma da Previdência. E a propósito do Hospital de Andaraí, a Anísia, veja, isso é a impotência dos professores universitários. Eu lamento dizer isso, porque eu descobri que a Anísia tem um belo livro sobre cultura brasileira, que já chegou aqui, eu não tive tempo de ler. Mas mesmo ela, que não faz parte desses ministérios identitários de 5ª categoria, que está Silvio de Almeida, Aniele Franco, Sônia Guajajara, isso aí é deplorável. Deplorável. Isso é deplorável. Porque é um tráfico com algo importante, que são os povos originários, que é o tema da mestiçagem e do racismo no Brasil. Isso é tudo uma farsa completa. No caso da Anísia, toca em algo fundamental, o Anderson, que é o Sistema Único de Saúde cronicamente subfinanciado. Uma esquerda não tem que defender o SUS, ela tem que denunciar o caráter cronicamente precarizado, subfinanciado de todos os governos. Eu fui utilizar essa semana aqui porque eu não tenho plano privado de saúde. Também não critico quem tem, hein? Cada um é cada um. E eu fui ver aqui, para fazer alguns exames, eu tenho que esperar na fila 4 e outros 6 meses. Imagine alguém que tenha câncer. Imagine que tem milhões que têm câncer no Brasil. Imagine que tem que se tratar não pagando uma UTI que uma noite é 8, 9, 10, 11 mil aqui no Hospital Parâmetro de Florianópolis. E alguns em São Paulo são muito mais do que isso. Uma noite, o sujeito tem que vender a casa para ficar uma noite numa UTI. E eu tenho crônicas sobre isso. Então, um sistema que está em frangalhos. E a Anísia veio o quê? Vai dizer assim, olha, não vai acontecer. Só que esse governo é o governo das privatizações. Sabe esse povo que divide o mundo entre o que está privatizado, a diferença entre o público e o privado, que é uma oposição de caráter liberal, porque o Estado sempre conviveu com as classes sociais. Então, não existe essa separação entre Estado, ou como eles gostam de dizer, misticamente, mercado do outro lado. Os dois são historicamente articulados. Então, ela vai lá de manhã, afirma uma coisa, e à noite está revogado. Mas o candidato de ambos é o Paes, né? Ele não está aí com mais de 50%. E o que a esquerdinha carioca vai fazer? Vai votar no Paes. No primeiro turno vai ir de Tarcísio ou qualquer uma dessas simulações e depois vai votar no Paes. Em nome do quê? De enfrentar o bolsonarismo e o fascismo. Veja só, hoje as pesquisas estão dizendo que ele ganha no primeiro turno. Está muito longe ainda, muita coisa vai acontecer. Agora, eu acho que é muito ilustrativo, no caso da ministra da Saúde, essa desautorização pública que levaria alguém com decência a simplesmente dizer, estou entregando o cargo. Alguém tem que dizer, estou entregando o cargo. Já chega o fiasco, o cinismo e a mentira da ministra Esther Dweck, aí do Rio de Janeiro. Professorzinha também.
mas é incapaz. Em nome do quê? Em nome da sua carreira pessoal? Em nome do quê? Ninguém vai sacrificar nada em nome do povo brasileiro? Nada. Todo mundo vai manter tudo que tem, não vai perder nada, vão até alguns ganhar com os segredos de Estado, que são sempre consideráveis, depois assessorias nacionais e internacionais, e o povão levando ferro. E esse caso é um caso clássico. O sistema de saúde brasileiro está destruído. O Lula cortou mais 30 bi. Qual é o anúncio que tem sobre saúde? Qual é o anúncio que tem sobre educação? Qual é o anúncio que tem sobre questões da cultura? Qual é o anúncio que tem sobre ciência e tecnologia? Essa ministra do PCdoB, ela deveria renunciar se o PCdoB tivesse 2 moléculas de compromisso com o nosso povo. Mas não tem nada expressivo, nenhum programa. O da neoindustrialização é verdadeiramente espantoso. Um aluno de 2º ano de economia reprova o Alckmin. E seus assessores, professores, como Wallace Moreira e etc. Tem nada, isso é cinismo, não tem nada de keynesiano. Nildo, você citou o Zé Genuíno, ele vai estar aqui conosco, inclusive, na próxima quinta-feira, conversando a respeito da dinâmica da política. Ô, Emerson, você veja, não tem como, não tem um certo apreço histórico pela figura do Genuíno, mas eu já antecipo que ele vai dizer, vai ser o dever ser, o que deveria ser. Só que ele não consegue nem se encontrar com o Lula. Aliás, não se consegue se encontrar nem com a Gleice Hoffmann. Você falou sobre esse subfinanciamento, essa privatização do SUS. Eu não sei se você assistiu ontem, eu estava acompanhando à noite uma entrevista na Globo News do insuspeito André Lara Rezende, onde ele mesmo reconheceu o subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, o desgaste que há, defendeu, por incrível que pareça, que o SUS tenha recursos públicos, e aqui se fala ou pelo menos o governo, a equipe de economia lá do governo Lula, o Fernando Haddad, fala em se retirar da Constituição os mínimos de saúde e educação. A gente fez aqui, inclusive, um debate no programa a respeito disso recentemente. Não sei se você assistiu, teve o De Castro, o Davi De Castro participou, o ministro Renato Janine Ribeiro, o Zé Gomes Temporão, todos eles participaram aqui desse debate falando sobre a possibilidade de desconstitucionalização dos pisos da saúde e educação. Mas parece que até os neoliberais, os rentistas, defendem o SUS forte aqui no nosso país. Enfim. Nildo, a gente está assim, caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Eu queria Só também... me permite, Anderson, isso que você me diz é muito valioso. Você veja, o exemplo máximo do cinismo entre os economistas foi dado pelo Bresser Pereira. O Bresser Pereira era de oposição e, subitamente, ele se transforma em ministro da Economia. E ele vai na tribuna do Senado e provavelmente, eu não estou lembrando, acho que o governo Sarney, e ele diz o seguinte: olha, existe um economista de oposição e outro de governo. Foi a maior demonstração de cinismo entre os economistas, que é vasta a experiência, hein? Então, todos esses que estão reunidos, Lara Rezende, todos eles acreditam, inclusive o Davi De Castro, que é o assessor da bancada do PSOL, eles acreditam que é o Lula que tem que trocar. Todos eles, no seu íntimo, acreditam que é o Lula que tem que trocar. E sem isso, mas isso é uma premissa falsa, não vai ocorrer. E o Lara Rezende é um dos pais do Plano Real, da economia política do rentismo. Então, eles querem afrouxar um pouco a política fiscal e entram nessa ladainha keynesiana de 5ª categoria, que só uma política de crescimento econômico poderia dar um alívio para a política fiscal, além, é claro, de contar com a benevolência dos banqueiros de baixar a taxa de juros e retomar, não o desenvolvimento, eles falam em crescimento. E o crescimento preserva o quê? Olha, em primeiro lugar, a base agroindustrial das exportações brasileiras, do caixa e de fechar o balanço de pagamentos sem crises externas, como gostam os economistas. Nenhum programa de industrialização, nenhum programa de ciência e tecnologia. De tal maneira que eles querem aparecer dentro da jaula como se fossem antissistêmicos. Mas eles serão comidos pelos fatos. E se o André Lara Rezende está com isso, querendo cavar um espaço como presidente do Banco Central, é só esse namorico. Mas eles são todos impotentes, porque não é o Lula que vai fazer isso, não é o governo Lula que vai fazer isso. Nildo, eu acabei de receber nesse instante aqui uma pergunta, um questionamento de uma espectadora nossa, e enfim, eu queria que você respondesse aqui. Eu ia até passar para a questão internacional, falar um pouquinho da França, mas antes disso, a Glória Albuquerque te pergunta aqui o seguinte: senhor Nildo, fale para nós do povo aqui.
Se o Lula está errando, dizem quem devemos votar para acertar o que o senhor diz estar errado. Ela quer saber em quem o povo brasileiro pode votar diante dessa situação que está colocada, Nildo. Estimada Glória Albuquerque, a tua premissa, a tua pergunta, ela naturalmente ela supõe uma resposta. Não temos em quem votar senão no Lula. Segundo, ela comete um pecado capital, minha estimada Glória, que é reduzir a política ao voto, a razão eleitoral. E esse é um problema no Brasil. Eu quero explicar para você, Glória. Eu que ajudei a fundar o Partido dos Trabalhadores aqui no estado de Santa Catarina, quando era difícil ser petista, hein? Não tinha cargo, não tinha prefeito, não tinha carreira, não tinha nada. O que a gente fazia? Radicalizava. O Lula só venceu em 2002, estimada Glória Albuquerque, porque ele era, entre os que existiam, a candidatura mais radical. Não tem nada a ver com a carta ao povo brasileiro, que era a carta aos banqueiros. Tem a ver com o fato de que o povo estava cansado dos tucanos. Como agora o povo está cansado de tucanos e petistas e do próprio Lula. Então, Glória, a primeira questão é tirar a premissa eleitoral. O voto é manifestação de uma construção política anterior. E nós temos que nos desfazer dessa pressa eleitoral, como se a vida, Glória, estivesse sendo definida em cada eleição. E não está. Essa é a questão. O eleitoral é como se manifesta em condições de um regime liberal burguês, de partidos mais ou menos competitivos, uma certa correlação de forças. Se você me colocar a pergunta desse jeito, é a mesma que nós tínhamos no passado. Votamos em quem? Em Lula ou em Bolsonaro? Eu anulei o voto, já sabia o que vinha. Todos aqueles que apostaram no Lula, que o ministro da Economia será o povo, que o Lula vai acabar com o teto de gastos, que vai fazer a reforma agrária, que ele aprendeu com a prisão e que ele vai tomar a independência e vai rever a autonomia do Banco Central, etc., estão agora o quê? Lambendo as feridas. Por quê? Porque não entendem a correlação de forças. E o que nós temos que constituir aqui, Glória? Uma esquerda revolucionária. Ela vai ser pequena, eu vou dizer, ela será nanica, como ela é agora. Como nós da Revolução Brasileira somos nanicos agora. Somos uns anões da política, ainda, em termos de expressão eleitoral. Mas eu vi, o próprio PT nasceu como um partido marginal, completamente marginal. E foi do seu radicalismo político que nasceram os milhões de votos. Contestando o quê? Batendo duro no sistema, na classe dominante. Falando, Glória, em socialismo e revolução social. Estava no programa do partido uma sociedade sem explorados e exploradores. E todo mundo falava em socialismo. Até o cínico do Lula falava em socialismo. Claro que com uma voltagem bem pequena. Então, essa presença eleitoral hoje, que confina milhões na jaula lulista, ela foi construída numa trama que hoje está sendo esquecida, mas que continua sendo o combustível que move a história. Chico, Nildo, para a gente fechar aqui o nosso papo, a gente teve eleições aí nesse fim de semana, lá no último domingo na França, tivemos também no Reino Unido eleições parlamentares, enfim. Eu vejo algumas análises, Nildo, no sentido de que, para além da extrema-direita, a esquerda tem avançado nesses espaços institucionais, especialmente na Europa. Eu queria saber se você tem acordo com esse tipo de leitura. Ontem tivemos aí a vitória dessa coalizão de esquerda de maneira surpreendente, inclusive superando o partido do lado, a aliança lá do Emmanuel Macron de centro e deixando a extrema-direita na terceira posição nessas eleições da França. Como é que você vê esse avanço, digamos assim, dos ideais de esquerda na Europa? Isso é algo localizado? Como é que você trata dessa questão? Olha, o Lula fez campanha pelo Macron, lembra? Uhum. Ele trouxe o Macron aqui, a Amazônia, a questão ambiental, que na Europa tem um certo potencial de mobilização eleitoral, em particular na França, na Alemanha, tem uma tradição na Alemanha dos partidos verdes, etc. Então, o Macron era a carta do Lula. Muito bem. O que alguns estão dizendo? Olha, hoje eu, com pessoas conhecidas, camaradas de trajetória, diziam, olha, um candidato forte, com um programa claro, em defesa da tradição da esquerda, tem voto. Que descoberta, né? Claro que tem.
Na periferia capitalista, mais ainda, porque o sistema de saúde brasileiro não é o sistema francês. O sistema educacional brasileiro não é o sistema educacional francês. As questões de segurança e de ideologia nacional das Forças Armadas não é a francesa, que tem uma potente indústria bélica. Aqui, o buraco é bem mais embaixo. Ou seja, o espaço para um radicalismo político antissistêmico está dado. A esquerda liberal se recusa a ocupá-lo. Quem ocupa? A direita proto-fascista, a direita bolsonarista. Aqui, então, qual é a lição francesa? Nenhuma. Os franceses, acaso Mélenchon, que está aí, termina um comício sugerindo cantar a Internacional Comunista, que cai como uma música aos ouvidos dos abobados no lado de cá, na periferia, no lado escuro do azul, cai aqui. São os abobados. Eu digo que são os abobados, porque o antigo internacionalismo socialista, revolucionário, foi substituído por uma comemoração de vitórias eleitorais alheias ou de lamber as feridas diante de derrotas eleitorais. Então, acaso a tese dominante aqui, o fascismo que vinha na França com tudo, com Le Pen, e que está na Itália, e que no encontro de Camboriú vem tudo isso, essa direita agora se reverteu, é uma leitura eleitoral. Qual é o programa de Mélenchon? O que ele vai fazer? Vai tirar, acaso ele vai tirar a França da órbita da OTAN? Acaso ele vai propor um projeto comunitário para a Europa contra os Estados Unidos? Acaso ele vai inverter todas as reformas que estão comendo o couro dos trabalhadores franceses? Não acredito no mais mínimo nisso. É um movimento eleitoral, é um pêndulo eleitoral que desperta o repúdio da população em relação à direita e vota no que se chama esquerda liberal. Quando essa esquerda liberal começa a administrar, a massa fica novamente perplexa diante da rendição e vota na direita. Não tem saída. O nosso modelo não será dado pelo paralelo de Paris, será dado pelas entranhas de um capitalismo dependente, periférico e rentista que está consumindo a vida de milhões, enquanto nós ficamos abrindo vinho e comemorando a vitória de Mélenchon, que não é um dos nossos. Até porque, Nildo, essa vitória lá da esquerda na França se deu após a construção, após esse acordo, entre aspas, aí, que foi construído com o centro lá do Emmanuel Macron. Muitos candidatos acabaram tirando candidaturas em determinadas regiões justamente para fortalecer uma figura que tivesse capacidade de derrotar a extrema-direita, ou seja, é um resultado basicamente construído, na verdade, né? A gente precisa alertar para isso. Aliás, a gente vai tratar disso. Construído, Anderson, muito arguta o que você está dizendo, construído e limitado. Então, está todo mundo comemorando algo que tampouco sabe. Deveria estudar. Com uma segunda questão também, uma outra questão, né, Nildo? Tudo isso tem de passar pelo acerto lá com o Macron, né? Ele tem que dar aí o acerto lá, o acordo, para que o primeiro-ministro seja indicado, né? Tem que passar tudo, evidentemente, pelas mãos do presidente da França, ou seja, é uma vitória, mas limitadíssima diante dessa lógica que está colocada. A gente vai, inclusive, se aprofundar nessa questão internacional agora na nossa próxima entrevista com o professor Williams Gonçalves. Mas eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente, Nildo. Obrigado pela tua participação mais uma vez aqui com a gente no Faixa Livre de hoje. Espero que a gente possa voltar aqui e fazer outros papos proximamente no mês que vem. Já está aqui marcado, no próximo mês a gente volta a conversar contigo aqui, caso, evidentemente, não haja alguma coisa muito relevante que a gente precise contar quanto à participação aqui. Obrigado mais uma vez pela tua presença, viu, Nildo? Caro Anderson, é um prazer, é um privilégio participar do Faixa Livre, estou aqui há tantos anos, eu não abandono essa trincheira por nada, desejo vida longa a você, a todos os que organizam o programa e um grande abraço ao nosso público. Até breve. Um abraço forte, querido. Um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com o Nildo Ourix. Nildo Ourix, que é professor e titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais, além de presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, falando um pouco sobre a dinâmica da política nacional e também as eleições lá na França, a política internacional, enfim.